Olá galera, terceiro ano do ESA, tudo bom? Eu aqui, Ronaldão, vamos falar um pouco de misturas gasosas hoje, quase encerrando, tá? Vai faltar uma aula só para encerrar a capa 2 e entrar na capa 3. Então bora lá galera! Mistura gasosa, galera. O sistema composto apenas por gases diferentes é denominado mistura gasosa. O ar é uma mistura gasosa mais importante, seus componentes mais abundantes estão determinados para vocês aí. Cada gás compõe uma mistura comportamento dentro do sistema, ou seja, ele vai ter uma pressão própria que independe dos outros componentes. A pressão exercida por cada gás é chamada pressão parcial. A pressão parcial, ela é a pressão exercida por cada componente da estrutura. Então, por exemplo, se você tem uma composição gasosa dentro do sistema, ele pode ser medido. Considerando que a mistura, a temperatura e o volume são componentes que vão ser relativos, porque eles vão estar presos, cada gás vai exercer uma pressão de uma forma diferenciada dentro do sistema. Eles podem ser calculados pela somatória da quantidade em mol, que vocês já sabem que é a lei de Clapeyron, por cada situação que tem dentro do sistema. Então, N total é a somatória da proporção molar de cada um, e você calcula usando PV igual a NRT. É simples isso daí. A lei de Dalton estabelece a pressão total de uma mistura gasosa e ela é dada pelas pressões parciais de cada componente. A fração molar corresponde à porcentagem em mol de cada gás da mistura, que também é super simples. Certo? Uma mistura gasosa, a pressão parcial é proporcional à quantidade em mol. Eu coloquei aqui, pessoal, porcentagem e volume. Porcentagem e volume é a proporção que cada gás tem dentro do volume específico da situação da substância. O ar, por exemplo, tem 80% ou quase 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Não chega a ser 80%, porque a gente tem outros gases, né? Mas é bem próximo disso daí, dos gases variantes aí da estrutura. Eu coloquei o primeiro exercício como referência, olha lá. Considere a mistura de meio mol de metano e 1,5 mol desse gás aí contido em recipientes de 30 litros de capacidade e 300 Kelvin de temperatura. Com base nas informações, determine a pressão da mistura, certo? Calculou-se a quantidade molar, fez a somatória, deu 2, aplicou PVI igual a RT, 1,04. A fração molar. A fração molar corresponde à totalidade e à porcentagem de cada um. Então, 75% de um, 25% do outro. Pressão parcial. Pressão parcial foi dada daquela forma ali, quantidade vezes a pressão dada, né? Que deu 0,41 e 1,23. Super simples de fazer, vocês estão vendo que é fácil. Coloquei o exercício 2, que é a mesma coisa. Ele pergunta para vocês, considere o sistema formado por dois frascos, A e B, conectados por um tubo. Inicialmente, cada frasco contém gás que exerce uma pressão diferente. Após a torneira de comunicação ser aberta, eles entram em equilíbrio. Determine a pressão da mistura sabendo que é uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura não muda em nada. Aí você tem o volume específico, a pressão de cada um, foi feito o cálculo, vocês vão receber isso daí no PDF, só para dar exemplo de modelo, tem 2 exercícios prontos para vocês aqui. E densidade dos gases, Lind Graham. Densidade dos gases. Para calcular a densidade dos gases de um material, depende do seu estado físico e determina-se a razão entre a massa e o volume. Para uma amostra gasosa, a gente pega a massa molar da amostra gasosa e o volume molar da amostra gasosa, certo? Então, a massa e o volume. Aí, a gente faz uma analogia direta com a fórmula específica de Clapeyron e a gente tem isso daqui, pressão, volume, constante e temperatura. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular a densidade gasosa. Densidade é igual a pressão, massa molar, constante, temperatura, certo? Densidade relativa é uma outra situação onde a gente faz uma junção das densidades específicas e ela pode ser dimensionada por essa outra formulazinha aqui, Densidade de A é igual a molaridade de A, densidade de B é igual a molaridade de B, certo? A gente consegue fazer essa analogia e calcular a proporção. Essa expressão indica que nas mesmas condições de temperatura e pressão,
a relação das diferentes gases é igual à relação entre suas respectivas massas molares. Tá? É a determinação da estrutura. Bem simples também. Aí tem toda a explicação da densidade. E a gente vai para a lei de Graha. Para sentirmos o cheiro de algo, a substância responsável pelo odor deve se espalhar pelo ar até chegar aos nossos respectivos narizes. Né? A mistura dessa substância com o ar, consequência dos seus movimentos com as moléculas, e com o passar do tempo, essa mistura se torna homogênea. Né? A dispersão gradual de uma substância em outra chamada difusão. Para calcular essa dimensão de difusão e efusão, a gente usa essa fórmula, tá? 1 sobre a massa molar específica dentro da raiz, e a gente consegue calcular essa difusão e a efusão. Tá? Essa lei indica que gases leves sofrem efusão e difusão em velocidade maior, ou seja, em tempo menor. Brincadeiras à parte, por isso que os gases de enxofre, vocês vão ver isso daí depois, tá? Eles são muito rápidos, então o peido, pessoal, brincadeira, logicamente, tá? É mortal, porque são gases derivados de enxofre, eles já saem fedendo, a efusão, a difusão dele é muito grande no ar, tá? Aí um exercício, ó, análise da apostila, obviamente, o exemplo da tabela a seguir e completa a densidade dos outros gases. Foi feito o cálculo ali, ó, tá? De cada um, e a gente calculou a densidade específica de cada gás ali. E o outro exercício, tá? Determina a densidade do gás ali em relação ao ar, coloquei para vocês ali, prontinho, para vocês terem noção para começar a fazer exercício da aula. São bem simples os exercícios dessa aula, galera, vocês vão gostar porque é bem basicão, tá? Matamos aí essas aulas, falta só ácidos da capa 2, a gente já parte para a capa 3. No dia da aula, estou à disposição das 7 da manhã até 1 hora da tarde para responder o exercício de vocês. Se eu não conseguir responder na hora, porque tem muita gente mandando, eu respondo depois, não tem problema, não vou deixar ninguém na mão. Me procurem, tá? Fiquem à vontade. Se quiserem mandar depois do horário, estou à disposição também, responderei sem problema algum. Estou à disposição de vocês, saudades, galera. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos, beleza? Um abraço, fique com Deus.